Ô Mauro, então vamos pro Flamengo e Fortaleza, porque frustração maior do que a do torcedor do Palmeiras. Teve o torcedor do Flamengo, vice-líder, que no sábado tinha jogado. Poderia ter agigantado a pressão sobre o Palmeiras, mas acabou derrotado pelo Fortaleza no Castelão, 1-0. E aí a coisa pesou mesmo, foi pra cima do Felipe Luiz. A gente já falou disso aqui meio de passagem, né? Realmente no segundo tempo o Flamengo criou muitas chances, né, Mauro? Mas muito desordenado, né? O Fortaleza estava cansado, correu muito a marcar, mas o Felipe foi muito mal. Primeiro, na escolha do time, colocou o que tinha de mais forte, em tese, né? Tinha 7 desfalques, mas colocou um time titular do momento, que é o que ele poderia colocar, num contexto de 3 jogos seguidos muito puxados, Botafogo, Palmeiras e Racing, às vésperas de um jogo de volta que vai ser terrível contra o Racing na Argentina. Tem a vantagem de apenas um gol, ou seja, se perder o jogo, pelo menos vai para os pênaltis, se não for eliminado. Tem um retrospecto de eliminações para o Olímpio e Peñarol fora de casa nos 2 últimos anos. Então é um cenário que deve ser ainda mais complicado, creio eu, mas parecido com esses 2 últimos anos na Libertadores. E ele foi muito mal, porque ele acabou colocando um time cansado, que não rendeu, o jogador tirando o pé, porque está pensando no jogo de quarta-feira. Escalou de novo o Bruno Henrique, ele está expondo o Bruno Henrique, está muito mal. Tem que tirar o cara do time, não adianta insistir. Aí volta para o segundo tempo com os mesmos jogadores, com 2 minutos manda aquecer o Luiz Araújo e tira no intervalo logo. Quer dizer, tá aí a teimosia. Isso é teimosia demais. E aí entra uma outra questão que, por exemplo, se ele tivesse colocado um time reserva, o que ele poderia ter feito? Ele sempre gosta de jogar a posse de bola, no ataque. O que queria o Martim Palermo? Queria o quê? Usar o contra-ataque, óbvio. Colocou o Breno Lopes e tal. Por que ele não põe um time reserva e fala, ô Palermo, eu não vou te atacar, eu vou ficar aqui e vou esperar você. Causa um desconforto para o adversário. Isso é ser flexível, ter uma estratégia. Já ia ser uma surpresa danada, né? Escala um time reserva, poupa os seus jogadores com saúde, que estão inteiros, e fala, vamos jogar esperando os caras. Espera o Fortaleza. O Fortaleza estava preparado para jogar em velocidade. Se ele encontra o Flamengo que não sai para o campo, que fica ali, seria já um problema para o adversário. Né? E se ele perde com o time reserva, botou o time reserva, olha, eu não tinha condições de colocar os outros jogadores. Os caras não tinham condições físicas. Ia estourar todo mundo. Vocês querem ver os relatórios da fisiologia? Tem que apresentar aqui ou a minha palavra basta? Aí chega na quarta-feira eliminado, vocês querem o quê? Não tinha jeito. Tivemos que arriscar, colocando um time de suplentes. Seria melhor. Mas o que ele fez? Tentou abraçar o mundo com as pernas. Então ele desgastou jogadores que não vão chegar tão inteiros como poderiam quarta-feira. O Racing não jogou no final de semana. Está só descansando, preparando-se para o jogo. E perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Quer dizer, foi tudo errado. Então acho que ele não foi bem. Os jogadores também foram muito mal. O time blasé, pouco competitivo. Mas tem um pouco da mentalidade mesmo, né? Pesa, mas, né? Então, assim, cara, se você não tem condição, se você não está se sentindo em condições, se você não vai botar o pé, fala pro técnico, olha, eu estou com a cabeça na quarta-feira, eu não me sinto seguro, sei lá, fala qualquer coisa. Então não joga. Então acho que tudo foi muito mal feito. E o pior, depois da informação que eu tive, que no vestiário está todo mundo de cabeça baixa. Falei, cara, não tem, perguntei até a pessoa, não tem ninguém que dá um bico naquele negócio de isotônico, sabe? Aquela chuta tudo, fala uns 8 palavrões, assim. Cara, você tem que ter um pouco de indignação. Você não pode perder um jogo jogando dessa maneira para uma equipe, todo respeito à Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, com mais derrotas do que vitórias em casa, e ninguém ficar a pé da vida. Você tem que ter alguém com raiva ali. Você não pode aceitar. Baixa a cabeça e aceita. Tem que ter uma reação. Tem que ter uma reação. Você sabe, se não tivesse brio, não ganha nada. E quarta-feira vai ter um jogo que vai exigir muito de comportamento, além da parte técnica, uma conduta competitiva e de levar o jogo como ele é. É um jogo diferente, bem fora do padrão. O adversário do Flamengo ganhou uma Libertadores, tem 58 anos. A última semifinal foi a 28. Olha o tamanho da fome. Então, assim, assim, é um dos 5 maiores times da Argentina que há 58 anos ganhou a primeira Libertadores de um time argentino e nunca mais conseguiu nem chegar à final. Então, são gerações de torcedores, gerações várias, que estão esperando por esse dia. E como é que ele está? É um jogo da sonhada final. Então você vai ter um adversário que pode ser até que o Flamengo chegue lá, jogue bem e ganhe o jogo. Mas a tendência é ser muito, muito mais difícil do que qualquer confronto convencional com o time argentino valendo fase de grupos. Sabe? Não, é outro papo.